Bandeirantes. Valdo para Dagoberto, grande lance, fintou, limpou, bateu e que golaço! E que golaço! São Paulo! É de Dagoberto, camisa 25. Cobrança vai levantar na cobrança do escanteio, subiu o Tonai, Maurício Ramos tira dali, voltou para Denilson, Denilson vai bater, uma bomba e que golaço! O gol, golaço de Denilson, da intermediária, o menino dominou, agora que gol ele bateu, cheio de curva, no canto! Entrar do lado em que a jogada está acontecendo, né? Repara aí, o Buffarini, chegou o Egídio, deu o bote, Dudu por cobertura, golaço! Veja aí o bote na marcação, o Douglas, o Buffarini, o Egídio deu o bote, o Dudu pegou e mandou direto pro gol. Denis desesperado, correu atrás da bola. Uma pintura na Arena Palmeiras. Dudu quase no meio do campo. O São Paulo ataca, o Bonamigo se lamenta. A batida pro gol! E que golaço! Gol! 14 minutos, que bola pegou o Cicinho! Que felicidade rara do Cicinho! Fala galera, vou falar então hoje sobre o clássico Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, clássico que vai definir o Paulistão de 2021, né? E que já vem de muito tempo atrás. E a primeira coisa que eu vou começar falando é o nome. O nome é Choque Rei, como todo mundo conhece, mas nem todo mundo sabe o porquê. Muita gente acha que é porque um time é o maior campeão internacional do Brasil, que é o São Paulo, e porque o Palmeiras é o maior campeão nacional. Mas não é. Esse apelido foi dado lá na década de 40, por aí, pelo jornalista Thomas Mazzoni, da Gazeta Esportiva. Esse apelido foi dado por eles estarem no protagonismo do futebol paulista, né? No cenário do futebol paulista, ganhando 9 paulistões entre eles ali, entre os dois, né? De 9. E também eles colocavam muito público no estádio. 4 partidas com mais de 110 mil pessoas. Então era algo absurdo o tamanho que representavam para o futebol paulista no momento, né? O primeiro jogo deles. Bom, o primeiro jogo deles aconteceu em 1930, ano de fundamento de São Paulo. O Palmeiras já foi fundado em 1914, então o Palmeiras já tinha 16 anos quando São Paulo foi fundado. E aconteceu nesse mesmo ano e o jogo foi 2-2. E caso você queira saber, eles ainda não eram rivais nessa época, eles se tornaram rivais depois. Eles só eram do mesmo lugar e o São Paulo tinha acabado de nascer, então não havia rivalidade futebolística nem nada, né? E como surgiu a rivalidade deles? Bom, o São Paulo e o Palmeiras já tinham se enfrentado várias vezes ali e nunca havia tido nada demais para ser uma rivalidade. Mas em 1942, o São Paulo tenta tomar o Parque Antártica do Palmeiras, que era Palestra Itália, inclusive, né? O Palmeiras foi fundado como Palestra Itália. Junto com o governo, eles queriam acabar com Palestra Itália. Por quê? Porque o São Paulo acusou o Palmeiras de estar ligado à Itália na Segunda Guerra, né? A Itália tinha uma ideologia diferente da do Brasil, então acabava que eles não queriam que tivesse a Itália aqui. E o Palmeiras era fundado por italianos, então tinha tudo a ver com a Itália. O São Paulo acusou justamente por pegar o estádio. E o Palmeiras teve que transformar seu nome em Palmeiras, né? O Palestra Itália teve que transformar seu nome em Palmeiras através disso para não perder e não ser expulso do país. E nessa época de acusações de guerra no mundo,
os dois disputavam paulistões entre si, certo? Os dois estavam numa sequência muito boa de paulistões ganhando, então também tinha essa rivalidade dentro de campo. E isso dava uma ajuda também, porque os dois times eram fortes, né? E daí assim surgiu a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, que é uma das maiores rivalidades que tem no futebol brasileiro. Inclusive, na época era mais rival do Palmeiras do que o Corinthians é hoje, por exemplo. Bom, retrospecto geral. O São Paulo e Palmeiras tem um clássico muito equilibrado, muito equilibrado. São 326 jogos, 110 vitórias do São Paulo, 109 vitórias do Palmeiras. Essa última década ajudou o Palmeiras a dar uma alcançada, porque o São Paulo teve times muito ruins, tanto que o Allianz Parque foi inaugurado em 2014 e o São Paulo só veio a ganhar no Allianz Parque em 2020. Né? Em 2019 o São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, no Paulistão, nos pênaltis, mas o São Paulo só veio a ganhar em 2020, e em 2021 já ganhou novamente. Mas essa última década do São Paulo muito ruim corroborou para o Palmeiras conseguir alcançar, né? O Palmeiras, inclusive, fez o São Paulo sofrer bastante lá no Allianz Parque. E 105 empates, então é um clássico bem equilibrado em todos os números ali. Em Brasileirões, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram 66 vezes, com 15 vitórias do São Paulo, aí o São Paulo leva desvantagem, né? 28 empates e 23 do Palmeiras. E para compensar, em competições internacionais, o Palmeiras nunca ganhou do São Paulo, né? Na Libertadores. Foram 8 jogos, 6 vitórias do São Paulo e 2 empates. Inclusive o São Paulo, em 2 dos 3 anos que foi campeão da Libertadores, 2 enfrentou o Palmeiras. Além disso, a maior invencibilidade é do São Paulo, de 14 jogos sobre o rival. E também o São Paulo fez a maior goleada em 1939, 6-0 em cima do Palmeiras. A maior goleada do Palmeiras é um 5-0. O jogador que mais jogou não poderia ser outro, né? A não ser Rogério Ceni, que passou tantos anos no São Paulo, 25 anos como jogador de futebol, né? E o Rogério Ceni jogou 58 jogos, inclusive a Palmeiras é a maior vítima do Rogério Ceni junto com o Cruzeiro, sofrendo 7 gols para ele, né? E também, vou falar do Palmeiras. O do Palmeiras é o Ademir da Guia, com 53 jogos contra o São Paulo. Os maiores artilheiros do clássico. Bom, no São Paulo, o São Paulo lidera isso de novo, né? Gino Orlando, que inclusive é o segundo maior artilheiro da história do São Paulo, ele é o maior artilheiro do clássico, e Miller, que inclusive depois jogou pelo Palmeiras. Mas os dois são os maiores artilheiros com 12 gols, e são os dois maiores artilheiros do clássico. E joga pelo outro lado, Evair tem 9 gols e é o maior artilheiro. Falando em finais e em mata-matas, o São Paulo leva vantagem. Final só uma vez foi disputada, houveram outros campeonatos quadrangulares, mas aí não é confronto direto entre os dois, né? Aí não é um jogo ali entre os dois, tudo. Houve em 92, a única final entre os dois, que foi o Paulistão. O São Paulo ganhou, foi campeão, ganhou o primeiro jogo por 4-2 e o segundo por 2-1. E em mata-matas, o Palmeiras é um grande freguês do São Paulo. O São Paulo eliminou o Palmeiras 13 vezes e o Palmeiras eliminou o São Paulo apenas 3, sendo a última em 2019 no Allianz Parque. O São Paulo, inclusive, ganhou no Allianz Parque depois de ter eliminado o Palmeiras no Allianz Parque. É um dado bem curioso, assim, né? E agora, para terminar, finalizar, o confronto recente, né? O retrospecto recente. O São Paulo não perde o Palmeiras há 4 jogos. Desde 2019 não perde o Palmeiras. São 2 empates e 2 vitórias, sendo as 2 vitórias, inclusive, no Allianz Parque. E o São Paulo, no Brasileirão, tomou gol nos últimos minutos para o Rony, que empatou o jogo entre São Paulo e Palmeiras no Brasileirão no Morumbi, no último confronto, né? E o Palmeiras está com esse leve tabu, 2 anos não é tanta coisa assim, até porque são 4 jogos apenas, né? Que não ganha do São Paulo, né? Mas é isso, galera. Valeu, falou, até mais.